Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, tanto quanto dolorosa. Eu acabei de falar com a mulher que pediu para a gente fazer essa investigação. Como eu sempre digo, é uma mãe desesperada. Eu ainda estou meio emocionada, porque a gente estava conversando agora há pouco. Chegamos aqui, nós não sabíamos que eles iam estar aqui. E essa mulher veio entregar para mim a carta que o filho dela deixou para ela. Ele, antes de vir até nesse local e fazer o que ele fez, ele deixou uma carta para a mãe, dizendo que ama ela demais. Ela chegou ali e falou: Rose, eu trouxe a carta para você ler. Eu gostaria muito que você lesse a carta antes de fazer a investigação. E eu li a carta. Chorei junto com ela. O marido dela chorou, o Theo também ficou emocionado, ficou todo mundo, porque ele falou tantas palavras bonitas, né? De amor, que ama a mãe, e falou que ia fazer isso por causa da namorada. Ele falou o nome dela, mas eu não vou falar aqui, como eu disse para ela, ela falou, é melhor gente não falar, né? Porque depois de tudo isso que aconteceu, a menina ficou muito mal também. Ele namorava ela há muitos anos. Ele já estava aí com seus 21 anos, mas ele namorava ela desde os 16 anos. Eles se apaixonaram, ela era um ano mais velha que ele. Se apaixonaram e namorando, né? Só que chegou um certo ponto, né, que depois de tantos anos namorando, ela descobriu que estava amando outra pessoa. Aí ele começou a seguir ela e falar com ela, e ela falou assim, vamos fazer assim, a gente vai terminar, porque eu já não tenho mais os mesmos sentimentos que eu tinha por você. Eu não tenho mais esse sentimento. Então, eu tô gostando de outra pessoa. E ele ficou nervoso e acabou batendo nela. Muito nervoso, falou que ela estava enganando ele. Daí eles acabaram, ele acabou indo parar na delegacia, né? Ela fez a ocorrência lá, que ele tinha batido nela. E a mãe dela mesmo falou para ela não fazer isso, para ela apenas se afastar dele, porque ele se conhecia há muitos anos, ele era uma pessoa boa, mas eu acho que ele perdeu a cabeça. Devido a ele ficar muito nervoso, ele acabou, porque ela também era nervosa, e ela começou a discutir, e os dois um voou no outro. Disse que foi assim, não foi ele chegou e bateu, os dois começou a discutir, e ele acabou empurrando ela bateu o braço, disse que tinha quebrado o braço, mas depois não era só, tinha machucado só. Daí, sabe, tem agora aquela lei, né, da Maria da Penha, ele se complicou todo. E aí ele ainda ia atrás dela depois. Ela pediu a medida protetiva, deu uma confusão danada. Eu vou falar mais ou menos para vocês para não ficar muito... E ele deixou uma carta dizendo que amava ela, amava a mãe, ia fazer isso para ele não fazer uma coisa errada com ela. Porque a intenção dele era fazer com ela. Mas ele ia preso. Então ele falou assim, então é melhor deixar ela fazer o que ela quer fazer e eu vou fazer isso para acabar com a minha dor. Porque a dor que eu sinto de saber que ela gosta de outra pessoa é demais. É uma dor que eu não estou suportando mais. Então eu vou fazer isso, pediu perdão para a mãe, falou que ama a mãe, o pai, a família, pediu perdão para a família e disse que precisava fazer isso porque ele já não aguentava mais essa dor que estava dentro dele.
e que ele sentia que no momento que ele fizesse isso, por mais que ele ia sofrer, ia doer, mas ele ia acabar com a dor e tudo ia se acabar. Ele não ia mais ver essa dor, não ia ver mais ela fazendo isso com ele. A mãe dele falou para mim que não culpa ela, porque assim, ela deixou de amar ele e os sentimentos a gente não manda. Mas ela falou para a mãe dele, que ela não estava com ninguém, ela estava gostando de outra pessoa, ela estava conversando com essa pessoa e começou a perceber que estava gostando da pessoa. Mas ela não tinha nada, ela jurou que não tinha nada, né? Só que ele, aonde ela ia, ele ia atrás. E a mãe dele já estava com medo dele fazer alguma coisa com ela, porque ele estava muito revoltado. Até que um dia ele deixou essa carta, que a gente acabou de ler a carta, e ela não ficou aqui porque ela passou mal. O marido dela falou que ela não tinha condições, não ia acabar não dando certo a investigação, porque ela ia começar a chorar, ela ia começar a fazer um monte de perguntas, porque o espírito, ele não tem condições, né, pode ser que ele... Eu nunca fiz isso, né, gente, assim, já tive, muitas das vezes não falei, mas tinha pessoa do lado do Theo vendo a investigação, que ficou quietinho, segurou, falou que não era para falar que estava aqui, eu não falei, tá? Porque eu respeito muito o que a pessoa pede para mim. E ela, que nem o marido dela falou, do jeito que ela estava nervosa ali, chorando e tentando entender, ela falou que na porta da casa dela, quando eles fizeram o enterro, tudo, fizeram certinho, que ela agachou perto da porta da casa dela e olhou para cima, ela ouviu a voz dele falando, me perdoa, mãe. E ela olhou rapidamente, como se ele estivesse vivo, mas ela não viu nada. E pediu para ela ficar em paz. Ela disse que já ouviu também. Ela estava sofrendo, estava chorando muito no quarto dela e ela disse, fique em paz. Ela falou, eu não aguento mais isso, né? Ele já tem muitos anos que isso aconteceu. Ela falou assim que já vai fazer agora, parece que o mês que vem, ou é no outro mês, 24, né, amor? É o mês que vem ou é no outro? É no mês que vem. Eu estava tão nervosa ali, eu fiquei nervosa também, gente. Vai fazer 24 anos que ele fez isso. E ela falou que ela não tem vida mais, porque ela sabe que ele está sofrendo. Ela falou, eu sei que meu filho está sofrendo. E isso é de doer o coração. É uma dor tão insuportável. E o que mais, muitas das vezes, eu acho que eu não estou aguentando mais é os ataques. E muitas das vezes eu sinto a dor. A pessoa conta para mim, ou quando eu vou fazer investigação, nem todas as vezes eu falo, né? Porque assim, se eu ficar falando, desculpa por estar assim, porque assim, eu estou emocionada, porque eu conversei com ela e ela me contou tudo, os detalhes, né? Não vou declarar aqui os detalhes de tudo, cada coisa, né? Mas assim, estou bastante emocionada pelo que eu conversei com ela. Ela saiu dali chorando, o marido dela abraçou ela, é como se tivesse acontecido agora. Ela está muito mal, gente, ela está muito mal. Ela falou, meu filho está sofrendo. Isso está acabando comigo. Se fosse se ele fosse uma morte natural, eu já não estaria assim. Mas desse jeito... Então, gente, tem que pensar muito bem. Você que tem pai, mãe, né? Crê em Deus. Ele é o único que salva, né? Ele é o único que tira essa dor. E pensa na dor que você vai causar na sua família, fazendo uma coisa dessa, né? Por isso que nós estamos aqui para ajudar. Eu vinha vindo ali, daí tem um toco assim atravessado. É um toco, não. E eu fui pular. E do outro lado tinha assim um buraco, só que coberto de folha. E eu caí, tá? Eu caí de bruço e a ponta de como se tivesse cortado assim a árvore, tava uma ponta. Como uma de raiz, né? É. E eu bati aqui, gente do céu, tá doendo, né? Assim, dolorido, não tá doendo, tá dolorido. E eu falei pro Theo, se eu não tivesse de colete, porque eu caio bastante, vocês sabem disso, né? Se não cair, não é a Rose. Eu sou assim desde criança, mas é porque eu sou estabanada, eu não sei andar pisando com cuidado, eu só sei andar assim. Eu tento até ser delicada, mas eu não sou, eu sou muito estabanada, né? E aí, se eu não tivesse com o colete, eu acho que teria
feito um machucado muito grande, eu não ia nem conseguir fazer a investigação. Aí eu me lembrei de um comentário que a pessoa disse assim: por que você usa colete? É para os espíritos não atirar em você? Claro que eu ignorei, né, gente? Isso aí fez o comentário ficou lá, eu não apaguei não, eu deixei lá. Né? Esses comentários assim não interferem em nada, deixei lá. Porque muitas vezes os meus inscritos vai lá e responde, não precisa de eu responder, os meus inscritos vê lá e vai lá e responde. Ah, por que usa máscara? É porque para não pegar Covid do espírito, os meus inscritos vão lá e respondem. Eu acho, sei lá, não sei dizer para vocês assim, quando eu falo que eu amo vocês, eu falo isso perante Deus, porque vocês que me seguem, que estão aqui comigo, que me defendem, que respondem para as pessoas, porque eu não consigo responder para todo mundo, né? Essa é a importância de eu estar com colete. Eu sou mesmo estabanada, vocês veem que eu caio. É para que... Já machuquei meu braço, já cortei o braço, já machuquei o joelho, já nem sei quantas vezes. O meu joelho, ele está comprometido, tem que tomar muito cuidado, né? Então, já ando de colete para se cair não machucar. Não é... O meu colete não é a prova de jeito nenhum, né? Ele é um colete comum. Mas como ele é grosso, se chegar a bater alguma coisa, ele não vai conseguir, né, me machucar. Então, isso é importante. Desculpa comentar, eu estou comentando porque eu caí e aí eu falei a importância do colete, né? Falei pro Theo, se não fosse o colete, eu teria... É um livramento que Deus dá pra gente, mas nós temos também que cuidar de nós, né? Mas o importante aqui é que a gente veio ajudar o espírito. Hoje eu acho que essa investigação vai ser um tanto quanto tão dolorosa, porque primeiro porque eu acabei de conversar com a mãe do espírito, né, do rapaz, e a gente chorou junto. Ela entendeu aí, ela me conheceu pessoalmente. Gostaria muito assim que ela fizesse um comentário aqui no vídeo, depois da investigação, né? Muitas vezes a pessoa faz o comentário, né? Não fala que é a pessoa, mas pudesse falar assim, fazer um comentário sobre o que a gente viveu ali agora, juntas. Ela falou que ficou admirada, porque muitas vezes as pessoas criticam, e ela viu ali que realmente eu sou sensível aos sentimentos, as pessoas, ah, você é dramática demais, você tem... Eu sou mesmo, eu sou. E o Theo sabe disso, porque já aconteceu de eu ver pessoas, eu andando na rua e vi ali uma pessoa que está passando necessidade, ou que tem uma mulher sentada com uma criança, e aí eu já choro, eu vou lá tentar ajudar, né, ver o que precisa, mas já vou chorando, né, porque eu vejo ali que tem filho, tem... Então essas coisas comovem a gente. Gente, só quem não tem coração. Foi uma pessoa muito, né, desculpa estar comentando aqui, se você não quiser ouvir, você pode pular o vídeo. Pessoas que comentam que eu falo demais, é só pular. Se você quer assistir, ah, eu quero ver só o Spirit Box. Então pula o que eu estou falando, vai lá e assiste o Spirit Box, não tem problema nenhum, tá? O importante aqui é eu poder desabafar com os meus inscritos. Os meus inscritos que me seguem e que me compreendem e que me ajudam. Eu só tenho que pedir a Deus, de todo, assim, de joelho, agradecer a Deus por tudo que vocês têm sido na minha vida, por me defender em qualquer lugar. Já vi vocês me defendendo aí, pessoas que mandam para mim foto, né, de pessoas que falam mal de mim, e a pessoa vai lá e me defende. Meu inscrito vai lá e me defende, porque às vezes a pessoa fala mal, mas ele não assiste o vídeo, ele não sabe que nem assistiu o vídeo, olha assim, vai lá e fala mal, né? Tem que assistir o vídeo. Principalmente quando eu falo que eu e o Theo não salva ninguém, só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Todos os meus vídeos eu falo isso, tá bom, né? Então tá, todo mundo sabe disso. E não tem ninguém que salva, né, mano? Ninguém salva. E eu sempre vou dizer isso aqui, só Deus que salva. Eu não salvo ninguém. E as pessoas ficam dizendo que tem uma mulher aí que salva espírito. Eu nunca disse isso e nunca vou dizer. Jamais eu faria uma blasfêmia dessa.
porque eu jamais tenho esse poder e ninguém tem, só o nosso Deus, tá? Desculpa pelo desabafo. Nós vamos passar o K2 aqui dando presença, vamos fazer o Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E quero agradecer todos vocês que nos ajudam aqui no canal. Imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, dê paz para vocês, tá bom? Muita luz para vocês. E que Deus recompense vocês tudo em bênção na vida de vocês. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de vocês, tá bom? Amo vocês, vocês são anjos na nossa vida. Então vamos passar o K2, né, gente? Que é complicado. Depois de tudo que eu passei ali, depois, desculpa aí pela emoção. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Essa é a árvore que ele deixou a carta para a mãe dele, veio até esse local, tá? Que eu não falei para vocês. Ela, que nem ela falou para nós, a árvore já está secando, ó, tá vendo? Ela é muito antiga, já caiu uma parte dela e está quase seca, ó. Então, este é o local. Ela falou que nunca, ela sempre vem aqui fazer oração, inclusive está até, né, tá até pisado bastante. Caminho, trilho. Porque ela não esquece, ela continua morando aqui na cidade, aqui perto, e ela vem até aqui para... Bom, parece que deu sinal. Se tiver presença, só aqui. Viu? Nem acabei de falar. Estava falando. É que eu não tinha falado para vocês do... É que é tanta coisa, se eu fosse contar para vocês tudo, meu Deus do céu. Gente, deu sinal. Então a gente sabe que tem presença de espírito aqui. Provavelmente, que nem ela falou, que já veio aqui, ela faz orações aqui. Então, provavelmente pode ser o espírito do rapaz, né? Do filho dela. Vamos pegar os aparelhos, amor? Deixa eu iniciar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Voz de homem. O coração disparou. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Cleiton. Cleiton. Você é o rapaz que provocou, né, o seu desencarne neste local, numa árvore que tem bem nesse local, aonde você, se é o espírito, né, desse rapaz que fez isso? Sou eu. Sou eu. É o rapaz, né? Cleiton, eu não sei se você conseguiu ouvir, se você consegue ver, a gente, né, muitas das vezes não consegue entender muito bem, né, o lado sobrenatural, mas a tua mãe estava aqui conversando comigo e não sei se você ouviu o sofrimento dela. Ela tem vindo aqui também, né, fazer oração por você. Você chegou a ouvir o sofrimento dela? De tudo que ela... Sim. E você sabendo de tudo isso que ela sente, por você ter feito isso com a sua vida, o que você sente?
sofro. Você sofre sabendo que ela, tudo isso que ela está passando, porque ela disse que se fosse uma morte natural, ela não estaria sofrendo como ela sofre. Então você sabe que o que você fez foi errado. Você disse na carta, eu acabei de ler a carta, ela veio aqui e trouxe a carta para mim ler, né? Tem muita coisa escrita na carta, né? Vou falar para você o que eu consigo me lembrar, né? Porque você disse que você ia fazer isso para acabar com o seu sofrimento, porque você sentiu uma dor muito grande, que é essa dor de ter perdido a sua namorada. Então você disse que é uma dor que acabava com você, estava destruindo você por dentro. Então, para acabar com essa dor, você ceifou, né? Aí provocou o seu desencarne. Você conseguiu acabar com essa dor? Não. Não. Olha, é a mesma dor que você sentia antes, que doía muito, que era a dor desse amor que você sentia por ela, que você achava que não tinha mais jeito. A sua mãe disse que você até pensou em fazer algo com ela. E eu também li na carta que você disse na carta que para não fazer isso com ela, você fez com você, né? Para não prejudicar ela. Então realmente você amava ela, né? Você preferiu até fazer com você. E essa dor enorme que você sentia, né? Você continua com a mesma dor? É a mesma que você sente? Não. Não é a mesma dor? Você pode dizer para nós se essa dor é muito mais ou menos? Muito. Então quer dizer que ela dói mais do que você estava sentindo antes. Sim. Nossa. Imagina sua mãe ouvir isso. Ela não aguentou ficar aqui. Teu pai não deixou ela ficar aqui, na verdade, né? Ela queria. Cleiton, você se arrepende de ter feito isso, Cleiton, na sua vida? Sim. Só o seu sofrimento aqui, né? Sua mãe disse que vai fazer 24 anos que tudo isso aconteceu. Já tem aí alguns anos que ela está pedindo para mim vir aqui, né? E eu tenho que esperar para um final de semana, porque é longe, como eu falei para ela, não é fácil. Mas o importante é que hoje eu estou aqui, eu quero te ajudar, né? Para que você disse que se arrependeu, para você pedir perdão. Isso, para Deus. E perdoar. Alguém que fez mal para você, perdoar sua namorada, né? Talvez ela não fez isso com má intenção, mas se você tem alguma mágoa, alguma coisa, você perdoar.
para que eu consiga te ajudar. Isso. Porque não é importante só uma coisa. São 3 coisas importantes, né? Se arrepender do que fazemos, perdoar o nosso próximo que fez mal para nós, não deixar nenhuma mágoa no coração e pedir perdão para Deus, né? Porque é só Ele que salva. Então isso é muito importante. Esse trabalho que eu faço também é para ajudar, né? As pessoas que têm esse pensamento. Queria muito pedir para você, se você quiser responder, claro, não precisa se não quiser, mas se você sentir de responder. Se tudo isso que você fez, mesmo sentindo aquela dor enorme que você sentia, que é uma dor no peito que não acaba, quem já não sentiu uma dor do amor, né? Parece que não vai acabar, mas ela passa. E tudo aquilo, era mais fácil você viver tudo aquilo? Ou o que você fez foi melhor para você? Responde para mim se o que você fez, você disse que já se arrependeu, que a dor é maior, né? Mas mesmo assim eu estou fazendo essa pergunta para você. O que você fez com a sua vida? Você acha que valeu a pena? Você entendeu? Se voltar? Se puder voltar. O que você disse se voltar, se você puder voltar a viver novamente, é isso? Para mim entender melhor, gente, para não passar errado aqui para vocês. Isso. Isso quer dizer se não faria. Eu ia perguntar para ele, isso quer dizer que se ele pudesse voltar, ele falou que ele não faria. Você ia primeiro passar por todas essas fases, porque passa, né? Quero te agradecer pelo seu contato. Se você quiser deixar algum recado para sua mãe, para o seu pai, que ela sofre muito. Só que agora, sabendo que você vai ser encaminhado, você vai para tratamento, você sabe disso. Porque quem faz isso com a própria vida vai para tratamento, tá? Que é muito importante. Mas sai desse sofrimento aqui, né? Que você vai ter um tempo no tratamento. É o que a gente sabe, tá, gente? Do sobrenatural, a gente sabe disso. Foi o que a gente aprendeu trabalhando aqui fazendo esse trabalho, né? E se você tiver algum recado para sua mãe, para o seu pai, você pode deixar. Esse é o momento, por favor. Amo ela. Se quiser falar mais alguma coisa, pode falar, tá bom? Se você tiver força para falar, você pode falar. Tô indo. Ele ama ela e falou que tá indo. Então isso quer dizer que ele não vai ficar aqui mais e ela vai ficar em paz. Você quer que a sua mãe fique em paz? Ela disse que já ouviu isso, você dizendo isso para ela. Você quer que ela fique em paz, porque se ela ficar sofrendo também pode atrapalhar você, né? Então a gente vai deixar uma água e uma vela para você. É só um símbolo, tá? Da água, que é a pureza que mata a sede, e da vela, que é luz, para você que está na escuridão. Você consegue ver a luz do anjo, da mentora, que está aqui do nosso lado? Sim. São eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra
e de toda a glória, tá? Segue o seu caminho que nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho, Cleiton. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Cleiton. Olha o arrependimento dele, a dor dele, para que as pessoas que têm esse pensamento, tá? Nós vamos deixar o telefone aqui, que é um telefone de autoajuda para as pessoas que têm esses pensamentos, eu não posso falar nem esse nome aqui, né? Você que tem esse pensamento, procure alguém para conversar, procure alguém que conhece a palavra de Deus, né? Ou você pega uma Bíblia e você pede a Deus para Deus mandar para você assim uma palavra que conforte seu coração e que fale no seu coração. Então você pega a Bíblia, abre a Bíblia, confiantemente, de joelho no chão, tá? E Deus vai mandar uma palavra para você. Eu sei disso, tá? Eu sei disso porque foi assim que já aconteceu isso comigo há muitos anos, e foi a palavra do Senhor que me confortou meu coração e me deu força para lutar, porque Ele disse que tinha um plano muito grande na minha vida e que eu cuidasse de tudo isso, porque o inimigo ia tentar roubar isso de mim, que era o pensamento, né? Foi quando eu lutei e venci, graças a Deus. Então, se você tem esse pensamento, busque a Deus, ore a Deus, diga para Deus que você é filho dele, é consagrado a Deus e que não aceita esse pensamento, nem voz no ouvido, nada, nada, nada. E que o sofrimento que você está passando, ele vai passar, vai acabar. E quando você tiver a vitória nas suas mãos, você vai dizer, glória a Deus, se eu não tivesse confiado no meu Deus Todo-Poderoso, hoje eu não estaria aqui, estaria aí sofrendo. Pense bem nisso. Nós fazemos um trabalho aqui para que jamais a pessoa venha ter um pensamento desse. Não é fácil estar aqui lutando contra isso, porque os ataques são muito grandes e está aumentando cada vez mais, para que eu desanime, perca minhas forças e abandone o meu trabalho. Porque muitas das vezes nós somos seres humanos e isso acontece. Mas olha o tanto de gente que a gente ajuda. Eu sei que nesse vídeo vai ter muitos comentários de pessoas que passou por isso, de que ouviu a palavra que eu falei aqui, que buscou a Deus e hoje é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não tem mais esse pensamento na cabeça. Desculpa estar falando aqui, porque muita gente não aceita, tá? Mas, no mesmo instante, eu preciso falar, porque eu estou aqui para falar e para levar a verdade, para que a pessoa entenda que a nossa vida, o nosso espírito pertence ao nosso Deus. E não deixe o inimigo roubar jamais a sua alma. Entregue ela a Deus, porque ela pertence a Deus. Bom? Eu amo vocês de todo o meu coração. Não quero jamais, jamais, que uma mãe venha passar por isso, um pai, um tio, porque a família sofre, né? Jamais venha passar por isso. E que a pessoa que está pensando nisso venha ficar aqui sofrendo. Tá bom? Amo vocês. Sempre lembre disso. Nós vamos orar agora pelo Cleiton e pedir que ele segue o caminho dele em paz. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês de todo o meu coração. Fica com Deus. Agora nós vamos fazer a confirmação e lembrando, se vocês conhecem alguém assim, que tem esses pensamentos, compartilhe o vídeo, tá? Leve até eles a palavra para que eles possam entender
e vocês possam conseguir também ajudar a salvar uma vida. Tá bom? Cleiton. Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Cleiton conseguiu passar, né, ir para tratamento. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês.